A gente sabe que esse período de pandemia tem sido muito difícil para todo mundo, principalmente para o pessoal que está trabalhando aí, está tendo perda de emprego, redução salarial, e aí vem muito aquela dúvida, como fica a minha situação em relação ao pagamento de pensão alimentícia? Então, para saber o que pode ser feito, a gente vai analisar um caso concreto. Suponhamos um pai que paga pensão alimentícia há 3, 4 anos, e ainda tem uma previsão de pagar por mais 10 anos aquela pensão alimentícia. Começou o período da pandemia, ele entrou numa situação de dificuldade financeira. Qual é a providência que ele vai tomar? Em primeiro lugar, ele tem que olhar os documentos que geraram a imposição de pagamento da pensão alimentícia. E aqui eu estou falando de pensão alimentícia já fixada em juízo, já teve um processo, o juiz já determinou o pagamento, ou por acordo, ou por sentença. O que o pai faz? Primeiro, se ele simplesmente parar de pagar, ele pode ter uma dor de cabeça muito grande. Ele pode ter bloqueio de conta bancária, bens penhorados, ele pode até ir preso. Essa situação de ir preso se refere às últimas parcelas que estão ali sem pagar. Se for de um longo período de atraso, não é o caso de prisão, mas das últimas, dos 3 últimos meses ali, ele pode ser preso por não ter pagado. Mas, diante do coronavírus, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que estão suspensas as medidas de prisão. Mas não quer dizer que isente a pessoa que deixou de pagar de qualquer responsabilidade. A dívida continua. Durante essa crise toda que está se alastrando, pelo menos por esses dias, não se está determinando a prisão. Até por uma questão de saúde. Se ele for hoje por um presídio, pode ser que ele tenha até uma tendência a adquirir, a contrair o coronavírus. Então, por uma medida de razoabilidade, não se está mandando prender. Mas não é por isso que o pai simplesmente vai parar de pagar se ele está enfrentando a dificuldade. Então, em primeiro lugar, ele vai pegar o documento que gerou a imposição de pagamento, que é ou a ata de audiência que gerou um acordo de pagamento, ou a sentença do juiz que determinou. E vai dar uma lida nela. Normalmente, o que se prevê nessas medidas é o seguinte: determina-se que se pague, por exemplo, 25% dos seus rendimentos. Se o seu rendimento é 10 mil, 25% de 10 mil. Se diante da pandemia, por questões trabalhistas, acordo entre empregado e empregador, fechamento parcial da empresa, seus rendimentos reduziram para 50%, 25%, vai continuar o desconto normalmente com base no que você está ganhando. Então, em caso de aumento ou de redução salarial, é praticamente automático. Você não tem muito o que fazer. Deixa continuar descontando. No período da pandemia, o valor que a criança vai receber é um pouco menor, mas está dentro ali do que já estava fixado. Se for um caso mais extremo, por exemplo, eu parei totalmente de receber rendimentos. A empresa fechou de vez, eu fui demitido, não estou recebendo mais nada. O que se vem previsto nessas atas é uma substituição. Usualmente se coloca ali um percentual de salário mínimo. Em caso de desemprego, vai pagar tantos por cento do salário mínimo. Aí vai olhar ali, ok, eu estava empregado, pagava 20% do que eu ganhava, agora eu estou desempregado, vou pagar tantos por cento de salário mínimo. Está conseguindo manter? Vai pagar de acordo com isso. Então, por isso a importância. Primeiro, olhe como ficou estabelecido no documento que fixou os alimentos. Olhou, percebeu que não dá para pagar, tem que pagar 1, 2 salários mínimos, eu estou desempregado, não tenho a menor condição de pagar. Nesse caso, é muito importante que se faça um processo de revisão de alimentos. E naquele processo vai se pleitear justamente que se pague menos. Deixar de pagar é uma medida muito extrema, então é bem difícil mesmo em caso de desemprego que se afaste completamente a obrigação de pagar a pensão alimentícia, porque o juiz sempre está pensando ali na criança ou no beneficiário da pensão. Então, chegar ao ponto de falar, não quero pagar nada porque estou desempregado, o juiz simplesmente vai dizer, a criança precisa se alimentar. Como vai fazer com uma criança que não tem absolutamente nada? Então, basicamente, se vire e dê um jeito de providenciar pelo menos um mínimo, que seja ali 200, 300 reais, o juiz vai acabar
fixando alguma coisa para que se pague a favor da criança. Também é importante ter uma cautela. Isso vale mais, por exemplo, para a criança que está deixando de receber por conta da pandemia. Suponhamos que o pai fique desempregado, aí ele ajuiza uma ação de revisão de alimentos em que é reduzido consideravelmente o valor. Então a criança estava recebendo ali R$1.000 de pensão por mês, caiu agora por conta do desemprego da pandemia para R$200. Ainda existe a possibilidade de se mover uma ação de alimentos contra os avós, complementando aquele rendimento que o pai estava oferecendo. Então, existe também essa possibilidade contra os avós de suportarem parte ou uma complementação da pensão alimentícia, às vezes até na totalidade, dependendo da situação. Então, tanto para o pai, que deixou de ter condições de pagar a pensão alimentícia normalmente, existem as medidas judiciais cabíveis para se revisar o valor da pensão alimentícia e pagar corretamente, quanto para o filho ou beneficiário da pensão, que está tendo uma dificuldade financeira por conta da redução dos rendimentos do pai, para que tudo fique ali de uma forma mais balanceada e mais equilibrada, da melhor forma possível.